Livro A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel S. Goldsmith. Os princípios da cura pelo Espírito. O que é cura pelo Espírito? O mundo não tem necessidade de uma nova religião, nem de uma nova filosofia. O que o mundo necessita é de cura e renovação. O mundo necessita de homens que, pela sua entrega a Deus, sejam tão repletos do Espírito que possam tornar-se instrumentos pelos quais outros sejam curados, porquanto a cura é importante para todo homem. Ainda até o século passado, curar era considerado privilégio da classe médica, mas, no correr dos últimos anos, diversas igrejas também começaram a interessar-se por este assunto, de maneira que a libertação de sofrimentos psíquicos e físicos, bem como a harmonização de condições pessoais, são hoje consideradas tarefas tanto da igreja como dos médicos. As igrejas abrem suas portas para discutir a possibilidade de cura por meio de orações e outros meios. Criam-se organizações com o fim de estudar os diversos métodos curativos, abrangendo vastos setores, desde a terapia espiritual até as curas psicológicas e mentalistas. Cada vez mais, a cura pelo espírito está sendo discutida e praticada. Quase que somos levados a crer que a medicina, dentro do próximo meio século, consiga debelar todas as doenças físicas até hoje conhecidas, de maneira que pouco serviço sobraria para os curadores espirituais no plano dos males corporais. Entretanto, a medicina não solverá os problemas da vida humana e do mundo, e isto pela razão precípua, porque o problema da humanidade não é, propriamente, um problema de doença. A doença é apenas um dos numerosos aspectos criados pelas desarmonias e dissonâncias da vida. O progresso da medicina não suplantará jamais a necessidade da cura pelo espírito. Não creio que, mesmo que a cura física seja eficiente, seus processos curativos consigam revelar ao homem a sua própria alma. Isto será a tarefa do curador espiritual. Portanto, faremos a experiência de que o homem continuará a sofrer todas as dissonâncias de caráter físico, mental, moral e financeiro. O homem não possuirá ainda paz em si mesmo. Ninguém pode encontrar saúde externa enquanto não encontrar uma querência, um lar interno em Deus. Ninguém alcança plena satisfação, mesmo em boa situação econômica, enquanto não encontrar a sua comunhão interna com Deus. A televisão não pode satisfazer a alma do homem. Futebol e beisebol não são caminhos para encontrar a paz da alma e do espírito, nem são métodos convincentes para restabelecer a paz e a boa vontade entre os homens aqui na terra. Não há nada de mal nessas coisas, elas têm o seu lugar e razão de ser, mas nunca ninguém encontrou harmonia duradoura em jogos, danças ou televisão. O homem só encontra a verdadeira harmonia em seu ser quando encontra Deus, quando entra em uma comunhão interna com algo maior do que ele mesmo. E isto é a sua cura verdadeira e permanente. É esta a cura que o mundo busca. E é por esta razão que sempre resta um desassossego e uma insatisfação, mesmo que, neste momento, fossem resolvidas satisfatoriamente todas as tuas condições econômicas e relações sociais e fosses liberto de qualquer enfermidade física e psíquica. Por maior que seja a alegria que a tua família te dê, quando, à noite, te retiras, te sentirás solitário, porque há em ti algo que tem saudades de casa, algo que deseja integração em um outro lar. Por motivos vários, procura o homem cura espiritual.
Muitos a procuram por causa de doenças corporais, outros para solucionar problemas de ordem emocional, moral ou econômica. Outros ainda por causa de uma inquietação interna que os atormenta. Apesar de todos os sucessos externos que talvez tenham encontrado em sua vida, cedo ou tarde descobrirão eles que nunca deixará de haver inquietação, tristeza e descontentamento enquanto não estabelecerem contato consciente com a fonte da vida, nem mesmo em plena saúde e prosperidade. Cura espiritual é muito mais que uma experiência meramente física ou psíquica. Cura real é o descobrimento de uma comunhão interna com algo maior, algo muitíssimo maior do que jamais possa ser encontrado no mundo. É a experiência do nosso encontro com Deus, de uma paz espiritual, de uma tranquilidade interior, de uma luminosidade de dentro. E tudo isto nos vem com a conscientização de Deus, com a consciência da presença e da força de Deus em nós. Quando repousamos nesta maravilhosa paz, o corpo toma as suas funções normais e essas funções se realizam, daí por diante, por uma força que não parece ser dele. E é então que nosso corpo revela saúde perfeita e plena, força, juventude e vitalidade, dons de Deus, todos eles. Cura espiritual é o contato do Espírito de Deus com o do homem. A alma, quando tocada pelo Espírito Divino, desperta para uma nova dimensão da vida, uma dimensão espiritual. E onde reine o Espírito de Deus, aí há liberdade. E isto não quer dizer que o Espírito de Deus atue como medicina, como uma aplicação elétrica ou como uma operação, mas porque o Espírito de Deus eleva o homem a uma nova consciência da vida, a um estado de consciência que o Divino Mestre denomina o meu reino que não é deste mundo. Quando o homem atinge esse estado de consciência, vive ele em uma nova dimensão da vida, além do estado tridimensional conhecido, e faz experiências totalmente desconhecidas no plano comum da vida humana. É esta a meta que a humanidade demanda, embora não saiba nitidamente qual seja essa meta e quais os métodos que a ela conduzem. Jesus revelou-nos um clarão dessa dimensão superior da vida, quando disse ao paralítico: "Queres ser curado? Toma o teu leito e anda." Com isto, deu a entender que Deus não ia curar uma doença física, mas que a doença não possuía, na realidade, nenhuma força nem uma influência restritiva. Quer dizer que nada podia impedir o homem, embora sentisse um desconforto corporal. Quando o paralítico reagiu, deu a entender que acabava de entrar em uma nova dimensão da consciência, na qual o seu impedimento corporal deixava de ter poder sobre ele. Quando tive a minha primeira experiência, não me interessava pela cura em si. Eu necessitava sim de cura de um resfriado. Mas durante os dias, semanas, meses e anos anteriores a esta data, não fora a cura o objetivo dos meus estudos e pesquisas. Não sabia o que era aquilo que eu buscava, e acabei por dar razão à minha mãe quando me disse que eu estava procurando a Deus. Naquele dia especial em que se deu o acontecimento, a força motriz em mim não era o desejo da cura, embora eu esperasse ser curado, como de fato fui, mas o que eu queria era achar a Deus. Aconteceu-me então, dentro de 36 horas, coisa estranha. Uma vendedora, que fazia parte do círculo dos meus fregueses, me asseverou que ela seria curada se eu orasse por ela. A única oração que eu até então sabia era uma reza infantil que minha mãe me ensinara, mas era evidente que disto não podia esperar nenhuma cura. Ela, porém, teimava em repetir que seria curada se eu orasse por ela. Assim, não pude deixar de fazer o que a mulher me pedia.
e posso afirmar com satisfação que sempre fui sincero para com Deus. Fechei os olhos e disse: Pai, tu sabes que eu não sei orar, e menos ainda sei o que seja curar. Se há algo que eu deva saber, fala comigo. E ouvi então, como se uma voz me falasse, com toda a nitidez: não é o homem que cura. Era o suficiente para me satisfazer. Toda a minha oração não ia além. Nada mais foi necessário. A mulher estava curada. No dia seguinte veio ter comigo um caixeiro viajante com estas palavras: Joel, não sei qual é a tua religião. O que, todavia, sei é isto: se orares por mim, eu seria curado. Que fazer nessa conjuntura? Discutir? Não, a única coisa que eu podia fazer era dizer ao homem: fechemos os olhos e oremos. Enquanto eu estava de olhos fechados e aparentemente nada acontecia, tocou-me ele e disse: maravilhoso, todas as minhas dores se foram.